algumas empresas, em algumas empresas, e inclusive empresas que não são da área de construção civil. Hoje a gente vai bater um papo, sobre captação e venda de áreas, né? Então, assim, a intenção é que seja assim não ter muita, não é só ir pelo lado técnico, mas a gente colocar um pouquinho da experiência aí que a gente adquiriu aí fazendo esse trabalho, né? 2024 para a gente resolveu que a gente vai dar uma incentivar incrementar mais a parte digital das nossas empresas, né? O tema, teoricamente, a gente vai ter outros capítulos, até com participação de alguns especialistas, né? Um advogado, contador, alguma coisa assim, a gente vai formatar. Não é só a parte técnica, mas as experiências, né? A gente, quando anda em São Paulo hoje, graças a Deus, a gente parece um canteiro de obras, né? É um canteiro de obras, cheio de obras para cá, para lá, obras em todos os estágios, assim, obras em lançamento, obras em andamento, em estágios avançados, prontas. E a gente também tem visitado bastante empresas no interior, né? A gente visita bastante o interior e a gente vê que também está assim. Uma diferença, né? São Paulo tem muita verticalização, no interior a gente tem bastante obras horizontais. Mas tem um fato em comum entre São Paulo e o interior, nessas obras. Todas elas nasceram de uma captação e uma formatação de área, né? Seja no interior, seja em São Paulo, elas nasceram de uma captação. Normalmente, a formação de uma área, a captação de uma área, ela é feita por corretores, né? Então, assim, corretores que têm registrados no CRESSE e são regulamentados. Por uma demanda, ou seja, eles fazem essa captação por alguns motivos. Ou por uma demanda inicial, sei lá, uma incorporadora já fez uma demanda, ou por ter uma localização e a gente entende que ela tem bastante perspectivas de venda. Parece um trabalho simples, né? Vai lá, capta uma área, intermedia, faz a venda, né? Mas é um trabalho bastante árduo, né? Ele requer que se tenha bastante convencimento. Não é fácil você formatar as áreas, né? Algumas áreas chegam a ter até 20 matrículas, né? A gente sabe que cada vez que você tem uma matrícula, também requer bastante agilidade, porque você demorar muito para fazer as negociações, pode ocorrer algum falecimento e isso já atrapalha tudo, né? Então, assim, começam a ter outros herdeiros, né, que muda toda a configuração. Aqui em São Paulo ele tem uma característica que é o preço do metro quadrado, ele pode variar demais. Eu vou na Zona Leste, bem lá nos fundos, eu vou achar uma área por R$400 o metro quadrado. Eu venho aqui, o nosso escritório é aqui perto da Paulista, aqui é R$45 mil o metro quadrado. E talvez você não consiga comprar. E o porquê que isso acontece? Isso acontece por causa não só pela localização, como o zoneamento, né? Hoje a gente tem um zoneamento em São Paulo que favorece muito mais a verticalização e tem outros que favorecem menos, os corredores de ônibus. Hoje tem um incentivo grande aqui em São Paulo, como pode entrar. Então, alguns fatores fazem com que você tenha uma variação de valor grande. Na captação, você está bem conhecedor dos valores da região. Outra característica que acontece, o zoneamento é por quadras. Então, eu estou numa rua que do meu lado direito ele tem um zoneamento que aproveita 6 vezes. Do meu lado esquerdo só aproveita 2 vezes. O proprietário do terreno, ele acha que por estar na mesma rua é o mesmo valor. E às vezes isso dificulta bastante o trabalho de convencimento de valores, né, da negociação. Os corretores, eles têm uma característica de formar parcerias. Assim como nós aqui do escritório também temos diversos parceiros, né? Nessa parceria, alguns, eles têm muita facilidade de fazer a captação da área.
O que que é? Ele vai lá, ele entra na área, ele faz a conversa, ele vai levantar tudo e traz para uma reunião. Outros corretores acabam tendo muita facilidade na parte de venda, em que vai pegar essa área e negociar com as incorporadoras. Nosso escritório ele faz as duas situações, né? Nosso acaba atuando nas duas. E sempre a gente tem uma preferência na parte de fazer a negociação com as incorporadoras, no caso a venda, né? Com isso, o que acaba acontecendo é que a gente recebe um grande número de áreas. Assim, a quantidade de áreas que a gente recebe dos parceiros é relativamente grande. O que que fica um cuidado nesse recebimento dessas áreas? Um cuidado para você não desperdiçar tempo e trabalho. Por quê? Cada área chega num ponto, de uma forma diferente, né? Então, assim, você tem que ter uma metodologia para fazer essa análise rápida. Um dos pontos fortes que a gente tem para essa análise é que nossa base ela vem da engenharia civil, de técnicos de construção. Então, a análise da área, para a gente, ela tem uma outra característica, que você já avalia rapidamente meio ambiente, declividade, se tem interferência, se não tem. Então, isso para a gente é um facilitador. A gente percebe também que para os nossos parceiros, uma carência. Às vezes, assim, é que o que uma parte vai suprindo da outra, né? Assim, muitos excelentes corretores, porém, têm com dificuldade com a internet. Isso é uma característica. Dificuldade de argumentação na hora da venda, né? Não vê muita importância, eles também não veem muita importância em você manter um processo, ter um método, né? E uma dificuldade de enviar documentação completa. Então, assim, manda algumas coisas, não manda outra, a documentação faltando, né? A gente, em função disso, a gente resolveu criar que seria o nosso método, uma documentação mínima para poder fazer uma análise prévia de uma obra. No mínimo, a gente pede uma matrícula atualizada, IPTU. Se tiver planta topográfica, ajuda bastante. Demarcação precisa do local. Fotos aéreas. Desculpa, fotos da área, não aéreas. Autorização de venda e contato, ou então o contato do proprietário. Projetos de prefeitura, se forem projetos aprovados, e com carinho, né? Então, vou te explicar o porquê, né? A matrícula atualizada ela tem a sua importância porque, assim, ocorre um falecimento, um óbito, você acha que vai negociar com 2 pessoas, quando você vai ver, aparecem outras 5. Então, isso ter a matrícula atualizada é uma situação bastante importante. O IPTU, para a gente poder identificar se tem débitos, ou uma certidão negativa de débitos, ou que seja o que, o próprio IPTU, e a gente faz o levantamento. A planta topográfica ela ajuda bastante a gente verificar toda a parte de declividade, se tem vegetação, preservação, se passa rio, córrego, alguma coisa do tipo. A demarcação precisa, a demarcação precisa do local, ou seja, KMZ ou KML. Já tivemos situações de receber um KMZ e de uma área, por exemplo, de 130 mil metros, e quando você verificava o KMZ, ele tinha quase 300, né? Então, assim, ele foi marcado aleatoriamente. Em outras situações, você recebia o KMZ, era a mesma rua, mas era outro local. Então, a consistência da informação é super importante, para que você não demande tempo ou alguma coisa que não está batendo, né? As fotos da área, ela tem um propósito de garantir que quem está captando essa área, ele foi ao local e andou no terreno, né? Então, assim, ele teve que ir lá. Porque muitas vezes acontece de um corretor repassar a área e ele nem foi ao local e nem verificou nenhuma documentação. Então, se tiverem as fotos do local, pelo menos alguma coisa, alguém foi lá, pisou na terra e deu uma olhada, né? Autorização de venda ou contato com o proprietário. Eu acho que isso aqui é assim, muitos proprietários, eles não querem assinar uma autorização de venda, mesmo que sem exclusividade, né? Eles não querem. Mas, assim, no mínimo, a gente tem que ter o contato do proprietário para previamente fazer contato, falar com ele e entender
a situação da venda, né? Como que é essa situação da venda? A autorização de venda, na verdade, ela vai deixar registrado quais são as pretensões do proprietário, qual a ansiedade dele, o que é a expectativa dele de recebimento, como ele quer receber, até para que a gente não tenha problemas durante a negociação. Ali também ficam registrados quem são os parceiros que estão no negócio, né? Então, a importância disso, porque no meio da negociação aparece mais um, mais outro. Então, tudo isso estando muito bem definido antes de ter um comprador, fica muito mais fácil, né? E o sétimo, projeto aprovado com carimbos. Por que com os carimbos? Já tivemos situações em que o projeto era aprovado, mas não tinha o carimbo. E quando foi na reunião de fechamento, para fechamento, chegamos lá e o projeto estava ainda em fase de aprovação da prefeitura. Mas vai sair daqui a 3 meses, né? Então, assim, as condições negociais, elas ficam afetadas, né? Porque não era essa a consideração que você tinha. Você já considerou que já sairia vendendo e não vai. Algumas já têm registro de incorporação, que também é uma coisa importante, demanda tempo e investimento. Hoje, que o mais importante não é nem o quanto custa, é você ter a noção correta do que você vai precisar desembolsar. Isso que vai te definir se isso é importante para você ou não, né? A gente passou por algumas situações já constrangedoras, né? Acho que essa por isso que eu falei, é um bate-papo, depois a gente vai abrir para ver se alguém tiver alguma coisa a relatar também. A gente se viajou 3 horas para fazer uma negociação e chegou na mesa de negociação, o proprietário, que era parceria financeira, exigiu 1,5 milhão em dinheiro, parcelado, mas em dinheiro, e o restante em permuta financeira. Não era essa a condição que foi feita a proposta e que foi dita que estava aceita. Então, você viajou 3 horas, você foi até lá e tivemos que retornar, né? Então, outra coisa que aconteceu, um KMZ com medidas totalmente erradas, já falei disso, né? Um, uma matrícula, por exemplo, a área tem 7.500 metros quadrados. São 2 áreas de 7.500 metros quadrados, sendo que mandou uma matrícula de uma área errada, né? Então, se você olhasse só a medida, ela está batendo 7.500 metros quadrados. Só que era outra localização e outro proprietário, não tinha. Então, a conferência, então, o que a gente chama de método, a gente criou uma forma para a gente, em que a gente tenta seguir para evitar retrabalhos e trabalhos perdidos, né? Primeiro, verificar minuciosamente as documentações, conferir se é IPTU, se bate com matrícula, se bate com... Isso tudo pode ser a mesma área, pode ter diferença e às vezes precisa fazer retificação, né? Isso também é complicado. Não tem toda a documentação, não é cadastrada e não segue para venda, enquanto não tiver toda a documentação. Com certeza isso vai fazer falta depois. Nenhuma área que a gente faz captação, a gente põe a venda sem antes ir pisar no terreno. A gente vai lá e visita o terreno. Sempre aparecem algumas surpresas ou a gente consegue identificar oportunidades. Pesquisa mercado local. A gente sempre tenta fazer uma pesquisa local, porque assim, para saber se o preço que a gente está conseguindo, ele é um preço que realmente está compatível com a região. Outra coisa que a gente faz, se tem as matrículas, a gente conversa com todos os integrantes da matrícula. É comum, já aconteceu aqui para a gente, no empreendimento de 21 matrículas, já havíamos mais de metade conversadas e negociadas, e aí começaram a aparecer as negativas, né? Ou numa matrícula tem 4 herdeiros e um se indispõe a vender, né? Então, a gente tenta conversar com todo mundo antes para poder entender como que está o relacionamento entre eles, para que depois a gente possa dar andamento, para poder entregar isso a alguma incorporadora. Sempre que preciso, busca de auxiliar de profissionais habilitados, ou seja, topografia, se precisar de algum geólogo, coisa do tipo,
buscar esse auxílio. A gente nunca pode esquecer que quando a gente pega um empreendimento ou uma área para venda, a gente também tem responsabilidade sobre as documentações e sobre os dados que estão mandando, né? Então, todo esse cuidado você tem que ter, porque você também pode ser responsabilizado. Como que eu identifico uma área, né? Assim, em São Paulo, a gente tem um bom auxílio, que é o Sampa, em que você vai verificar o zoneamento, procurando por zoneamento, mas também, assim, algumas situações vem demanda do incorporador. Você recebe uma demanda, em que, assim, eu quero Zona Oeste, Zona Lapa, e vai falando as regiões, e você faz a busca para essas áreas. Outras, assim, existe uma área em que você tem uma condição de negócio. Então, uma área em que o proprietário só aceita pagamento em dinheiro. Você já sabe todas as incorporadoras que você trabalha, você vai direcionar para aquela. São Paulo hoje está extremamente difícil de você conseguir áreas com parceria. A maioria é dinheiro. Muita procura, então isso faz com que mude a condição de negócio. Outra coisa, ter um material de apresentação para poder direcionar esse material, essa área. Se eu tenho uma condição de pagamento de uma área, se eu tenho uma área que é de alto padrão, com certeza vai ser pagamento em dinheiro. E com certeza você vai saber para onde direcionar essa área. Então, assim, também tem a famosa captação, que o cara vai lá, porta a porta, batendo lá. Existe um cuidado que tem que se tomar, é que quando você consegue os dados da pessoa que é proprietária, a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o cuidado de onde se obtém a informação de quem é o proprietário. Muitas vezes funciona pegar com o vizinho. Fiz uma captação de área, identifiquei um comprador, vamos para a negociação. O que vem depois? Bom, tem uma carta de intenção de compra. Vamos elaborar uma carta. O que essa carta vai conter? Vai conter, ela é uma segurança do vendedor das intenções do comprador. Eu acho que, assim, todos se sentem seguros quando tudo está documentado. Ali vai ficar segurado o quanto que tem de resolutivas, o que vai ser necessário de resolutivas para poder, um prazo que isso para ser cumprido, um compromisso moral de ajuda e dirimir eventuais dúvidas entre eles, e é um elemento para a elaboração do controle do contrato de compra e venda. Isso aí, cumprido, já é a base do contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda, na verdade, nada mais é que um documento legal em que estão todos os termos e condições para a transação entre o vendedor e o comprador. Sempre eu não aconselho, a gente não aconselha, não usa um contrato modelo padrão, porque sempre tem as particularidades de cada empreendimento. Então, a ajuda de um profissional, eu acho que ela é bem importante, né? Um profissional, um advogado especializado, em que ele vai colocar lá elementos em que você possa estar garantido, né? Durante a negociação. Pode ocorrer uma desistência, pode aparecerem alguns eventos que impossibilitam a continuidade do contrato. Isso tem que estar tudo bem explícito. Eu vou usar uma frase aqui que, na verdade, exemplifica aqui algumas coisas. O que é uma incorporação imobiliária? Ele é um processo complexo, requer planejamento cuidadoso, coordenação de recursos e conformidade com regulamentações locais. Trabalhar com uma equipe experiente e consultar profissionais especializados é essencial para o desenvolvimento imobiliário e para o sucesso do negócio. Eu vejo assim, cada vez mais, a gente falou muito das áreas em São Paulo, mas as áreas do interior, elas também seguem mais ou menos a mesma linha, né? A gente vai abrir aí, se alguém quiser fazer algum depoimento, ou se quiser
fazer algum comentário, fique à vontade. Alô, Manuel, vocês estão me ouvindo aí? Oi, Kassab, tudo bem? Tudo bom, hein? Manuel, pegando o teu gancho que você falou de carta de intenção, como a gente está no mercado aí há bastante tempo, e o que acontece geralmente é o seguinte, tem, tem proprietários que colocam áreas à disposição para negociação e, e alguns não querem assinar uma carta que você leve de um comprador, enfim. Isso é extremamente importante porque, uma vez que você vai elaborar todo um trabalho, pegar um consultor, todos esses técnicos aí para trabalharem no produto, e o proprietário, depois, ele usa isso com um leilão. A gente sabe disso. Ele usa esse seu trabalho para ir captando outros interessados no produto. Se você tiver uma carta de intenção com as condições do negócio e você apresentar todo o trabalho formalizado dentro do prazo, dentro das condições da carta, o proprietário ele está praticamente obrigado a receber, a aceitar essa intenção, desde que cumprida as condições da carta. Quando você não tem essa carta, ele vai usar o teu trabalho para angariar novos interessados e aumentar a oferta dele. Esse é um problema comum aí para quem trabalha nesse tipo de, de, de oferta. E outra coisa que acontece muito, que a gente se depara bastante, com oferta fantasma. O que é oferta fantasma? Você recebe a oferta de uma área, de alguém fala que, igual que você falou aí, tinha 131 metros, era 300, enfim. Ou então, alguém que vem com uma oferta de uma área, aí você faz todo o trabalho com o teu cliente, leva uma carta de intenção e essa oferta nunca existiu. Para que que o cara faz isso? Porque ele está interessado em saber quem é o teu cliente, quem é o comprador, porque ele não tem comprador. Aí ele vai pegar outros produtos que ele tem para oferecer para o teu cliente, porque ele já conseguiu o contato através de você. E eu já me deparei com isso no passado e foi bastante chato. Então, é uma observação aí que eu queria fazer para agregar aí ao trabalho de vocês aí. Obrigado, Kassab. Eu acho que a contribuição sempre é importante. E alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Manuel, tudo bem? É Adiel que está falando, tá? Boa noite, Ediel. Não, só uma experiência que eu tive há um mês, mais ou menos. Eu nunca fiz negócio de áreas, tudo, sempre me interessei e por isso que estou aqui hoje, para aprender um pouco mais com vocês, né? E eu apresentei uma área para uma incorporadora grande, de capital aberto, tudo. E essa incorporadora, ela tem um valor mínimo de VGV que ela pode aceitar. A partir desse valor, ela negocia, que seria, no caso, 150 milhões, né? E eu levei uma área para ela, tudo. Ela já tinha recebido essa área duas vezes antes, ela me mostrou. Essa área já chegou para a gente duas vezes antes, mas passou o prazo desse pessoal. Estou com você agora, né? E me deram a resposta que a conta não fechou para eles, que nem eu bater esse VGV. Como eu posso direcionar esse tipo de área? Como eu sei o tipo de incorporadora que enquadraria, por exemplo, essa área? Ô, Adiel, eu acho que assim, o que acaba acontecendo com a gente é que pelos contatos que a gente tem com as incorporadoras, eles já vão informando para a gente, olha, que nem ele falou para você, não me traz esse valor, né? Eu acho que saber também valores de mercado para a gente, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica com uma expectativa, existem alguns corretores
vamos falar de corretores, ele cria uma expectativa para o dono do terreno que não é real. Então, ele chega e fala assim, ó, esse seu terreno aqui vai valer R$ 1.000 o metro. Ele ficou com aquele R$ 1.000 o metro, mas, na verdade, é uma área que tem nascente, ela tem mata de preservação, ela tem o que você imaginar tem lá dentro. Ela não vai valer R$ 400 o metro, mas ele tem um número de R$ 1.000 o metro. Quando você leva isso para alguma empresa que faça, a gente trabalha com algumas empresas e assim, ele não dá só justificativa, não fecha a conta. Eu falei, não fecha a conta, e o porquê? A gente também teve uma experiência recente, uma parceria, em que assim, uma empresa fez uma análise e falou, aqui só vou colocar e não cabe mais do que 400 unidades. Bacana. Isso fez com que o terreno da pessoa valesse um valor. Se ela tem um percentual sobre o número de unidades, tem um valor. Conseguimos uma outra empresa em que foi lá e falou assim, eu coloco 700 unidades. Então, o processo construtivo de cada um influencia bastante. Um chega a 20 pavimentos, o outro não passa de 14. Então, por isso que é difícil se você não souber fazer uma avaliação prévia do valor do empreendimento, do negócio, do terreno, né? Aí você vai levar e vai estar sempre sujeito a você a receber uma resposta positiva ou não. É só a gente lembrar que, assim, tem um interessado em comprar e o outro também está interessado em vender, né? Então, assim, existe o interesse. Agora, que é comum eles terem um BGV mínimo, eu acho que isso é uma coisa bem comum de acontecer. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Eu não tinha essa noção, entendeu? Porque eu pensei da seguinte forma: por eles já terem recebido anteriormente, já tinha passado essa área 2 vezes na mão deles, e eles nunca seguiram em frente, né? Então ele me mostrou tudo isso e na minha, quando eu apresentei para eles, eles nunca fizeram essa análise, fizeram agora para mim, me deram. Eu fiquei meio, entendeu? Não é desconfiado, que eu conheço muito bem a empresa, mas fiquei com essa interrogação na cabeça, entendeu? E pode ser que ele tenha razão, né? Pode ser que não, mas pode ser que ele tenha razão, É, né? Quanto maior a área, eu vejo assim, quanto maior a área, maior o risco. A chance de ter nascente, de ter um monte de coisas, né? é, Às vezes aparece corretor mandando assim, olha, tem que 3 milhões de metros quadrados a R$ 15 o metro. Não vai achar um comprador. é, Porque se você tiver que fazer um levantamento topográfico numa área dessa, já é uma fortuna. é. Então, o investimento inicial que você faz é alto, né? Mas é dia a dia que a gente vai pegando os macetes, né, de como fazer e hoje eu pego uma área para fazer um loteamento e, sabe, em 15 minutos eu já sei o que eu ponho lá dentro, mas assim, não quer dizer que eu vou fazer aquilo, mas eu sei que aquilo Sim, tem uma característica. perfeito, perfeito. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço, Adiel. Mais alguém? Pode falar, Kassab. Libera o seu som. Falhou. Cara, Agora estou ouvindo você, Manuel. Estou O ouvindo. Kassab. tá me ouvindo Pode aí? falar. Estamos sim. Ah, legal. Aproveitando aí que o Adiel falou, seguinte, só uma colocação aqui. Importante, por exemplo, como o Adiel fez um contato com uma incorporadora, uma construtora, é saber qual é o perfil dela, se é popular, Minha Casa Minha Vida, se é para atender demanda da prefeitura, do CDHU, enfim, do governo federal. Por quê? Porque aí você vai saber conseguir fazer uma prévia de avaliação do terreno. Por exemplo, se, se é faixa 1, o terreno tem que ser barato para poder fechar a conta, que é o famoso VGV, e pagar a obra, pagar a construção, pagar o terreno e tudo mais, e sobrar o lucro da construtora. Quando é um padrão maior, aí modifica. Então, é importante saber qual é o perfil da construtora, porque nesse perfil, além de você
avaliar o valor do terreno, você vai avaliar a localização, essas coisas todas. Isso é de extrema importância, porque não que ele não vá trabalhar a área, ele vai trabalhar a área, mas talvez não para esta construtora, e sim para outra construtora que é do ramo que vai atender aquele produto ali. Né? É o que geralmente eu faço. Legal. Gente, ó, uma coisa, eu acho que eu acabei falando, acho que muito, e o tempo está se esgotando. Vai acabar o tempo da reunião. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail ou me ligar, fico à disposição, mas infelizmente vai cair a conexão e a gente espera em breve mandar uma outra convocação aí para a gente continuar. Ô, Manuel, E diga, se cair a aquele, comunicação é que vai acabar o tempo. aquele material que você tinha preparado, que era uma ficha para captação de área, isso é importante Sim.